Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Empresa Sem Controle Cresce Até Quebrar. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, excepcional, que eu conheci há pouco tempo e que já me despertou um grande olhar pela pessoa que ela é, não só como profissional, mas como pessoa que cuida de outras pessoas e que cuida de tantos empresários com muito carinho. Doutora Fabiane Marques. Seja muito bem-vinda ao episódio nosso. Ela é especialista em medicina regenerativa e ela licencia clínicas de todo o Brasil. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Se apresente um pouquinho para nós, por gentileza. Me fala um pouco sobre a Fabiana, pessoa física, que é o que eu mais tenho interesse em saber, além da profissional que você é. Muito obrigada, Nayara. Uma honra estar aqui no seu podcast. Vamos contribuir para levar a missão e a palavra de Deus para todos os cantos, para toda a nossa audiência que está nos assistindo. Vambora. 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 Bom, eu vou resumir. Eu sou biomédica de formação, não por uma escolha, mas por um dom que Deus me deu. Quando criança, me perguntavam, né, o que você quer ser quando criança, por volta de 5, 7 anos, e eu sempre respondia, médica. Ou eu respondia médica, ou eu respondia pilota de avião. Olha a minha presunção. Mas aí o que acontece? Chega um determinado momento, principalmente quando a criança está naquela fase de 7 anos, ali acontecem diversas reviravoltas na vida da criança. Eu era uma criança filha única, filha de pais mineiros, morava em São Paulo, muito bem vivida, com uma estrutura muito boa. Só que quando eu estou na casa dos 7 anos, eu fico pedindo muito para os meus pais que eu queria um irmão. Porque eu era uma criança sozinha, eu sempre fui muito independente, mas sentia falta de um irmão. Eles acabam aceitando a ideia e acaba que eu tenho um irmão. Só que o meu irmão, quando ele nasceu, o médico deixou passar da hora, era uma cesariana, e ele faz um problema que chama-se paralisia cerebral. Falta oxigênio no cérebro dele, então ele demora 25 minutos para chorar e ele acaba sendo especial. Hoje ele tem 40 anos, faz a PAI, não anda, não fala. Ele é especial, assim, tanto na parte motora, que ele tem as deficiências, mas ele é extremamente inteligente e abundante. Não contente com isso, Deus me dá uma outra aprovação para me mostrar que eu tinha que estar ligada à cura de pessoas, que eu tinha que estar ligada mesmo na medicina. Nesse mesmo ano que o meu irmão nasceu, a minha mãe, a mãe dela morava em Brasília, em Distrito Federal, lá em Sobradinho. Os meus tios, 4 irmãos da minha mãe, eles acabam perdendo a mãe, o pai já era falecido, o meu pai pega as crianças pequenas, que são os meus tios, e traz para São Paulo, para ele dar continuidade naquela criação. Ok. Naquele mesmo ano, o meu pai, como um engenheiro que tinha palestrado em Chicago, morado fora, ele acaba ficando desempregado. Então, olha a situação. Eu saio daquela situação de filha única, mimadinha. Aí, naquele ano, eu ganho um irmãozinho que eu tanto queria, mas ele vem de forma especial. E eu ainda recebo mais 4 tios que venham a ser meus irmãos de criação. 5 irmãos em um único ano. Exatamente. A minha vida, ela vira, não é 360 graus, ela vira 790 graus. E aí, assim, como meu pai acaba ficando desempregado, a gente precisa ter algo para trazer renda para a família. Então, meu pai pegava, ele tinha uma parceria boa com a Lopes, e então ele pegava aqueles folders de vendas de apartamentos para a gente, eu e os meus tios pequenininhos e a minha mãe, a gente passava a noite inteira desencadernando aqueles folders. Com isso, a gente consegue trazer uma renda para a família. Tá bom, só que aí eu fico pensando, mas é pouco, porque era pouco dinheiro. Só que assim, eu sou capricorniana. O capricorniano, ele já nasce velho, ele já nasce com um senso de responsabilidade assim... Embutido. De fábrica. De fábrica. E aquilo gritava. E aí o que acontecia? Todo domingo, perto da minha casa, tinha uma feira hippie. O meu pai me levava todo domingo nessa feira hippie, e aí ele comprava um jornal para ele, e para mim ele comprava um gibi do Cebolinha. E eu fiquei pensando, por que eu não faço disso uma fonte de renda? Naquela época... Já era vendedora.
Não, naquela época eu já era vendedora. Eu crio o Clube do Gibi. E aí eu começo na garagem da minha casa, todos os gibis que eu tinha, eu deixava tudo organizado e eu ia alugando os gibis para a criançada do bairro. Então eu consigo, só que ali é uma rendinha pequena, né? Valorzinho Mas era uma renda. Mas era uma renda. Só que aí, lembra que ele me levava na feira hippie todos os domingos? Então tá, lá eu descubro que tinham as barraquinhas, barraquinha do pastel, barraquinha do chocolate. Aí eu entendo o quê? Eu sou apaixonada por chocolates. Eu sou de família italiana. E aí eu penso o seguinte, e se eu começar A vender a chocolate. fazer chocolates? Nai, você não acredita o que aconteceu. Eu começo a aprender a fazer chocolates, primeiro a fazer trufas, depois a fazer panetone. Eu peço pro meu pai, isso estava dando mais ou menos entre 10 e 11 anos já. Eu peço pro meu pai tirar uma licença na prefeitura. Em menos de um ano, eu tinha A sua a barraca. minha barraca na feira hippie de Santo André. Então eu ajudava na venda dos desencartes, dos panfletinhos. Eu tinha todo o aluguel dos gibis e eu tinha a minha barraca. 3 empresas. Três Com 11 empresas. anos de idade. Com 11 anos de idade. Que máximo. E aí, assim, eu não me contentava só com isso e eu ficava pensando, naquela época nem tinha essas coisas de logomarca, etc. Mas eu queria sempre dar uma personalidade para as coisas. Então eu coloquei um nome nas minhas trufas, um nome nos meus panetones e aquilo começa a ir escalando, escalando, escalando. Aí as coisas vão acontecendo, os meus pais precisam levar o meu irmão para fora, para os Estados Unidos, para tentar procurar se tinha alguma cura, né? Porque quando o meu irmão, ao nascer, ele fica sem ar, a gente entende o seguinte, que talvez fora do Brasil pudesse ter uma cura para ele voltar a andar, a falar. E aí os meus pais precisavam fazer também dinheiro. Nessa época, eu não conseguia ajudar muito, mas aí eu penso o seguinte, e se eu fizer o que eu falava quando eu era criança? Eu não respondia, médica, médica, médica. Tá bom, eu começo a trabalhar numa elétrica perto da minha casa, media porca, parafuso. Só que aí eu entendo o seguinte, que era eu prestar vestibular, tentar passar numa faculdade de medicina pública, que eu encontraria a cura para o meu irmão especial. Olha que Olha fenomenal. o cúmulo disso. Só que isso não acontece, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia cursinho à noite, quando chegava nas aulas, né, principalmente a aula do cursinho, eu cochilava, eu estava morrendo de sono. Quando eu começo a prestar vestibular, eu presto em diversas faculdades, eu presto para medicina e eu não passo em nenhuma. Ao invés de eu deixar a casa cair, eu prestei na Universidade de Mogi das Cruzes. E a minha colocação... Era federal também? Mogi das Cruzes? Não. Ela é estadual. Só que a minha colocação, ela dava direito, não à medicina, mas a primeira colocação em biomedicina. Aí eu olho aquilo e vejo que está muito próximo do que eu queria. Sim. Mas aí eu entendo, eu tenho duas opções, ou continuar aí fazendo mais cursinho, 2, 3 anos, ou já agarrar essa oportunidade. E eu agarro a oportunidade. A hora que eu agarro a oportunidade... Claro, Mogi tinha muito filhinho de papai que ia para assistir a aula, não sabia nem o que ia fazer. Só que eu começo a ouvir frase dos meus professores falando assim: vocês, biomédicos que estão fazendo essa faculdade, vocês vão ter duas opções. Ou serão técnicos de luxo, ou serão biomédicos que vão transformar a área da saúde. Biomédicos com B maiúsculo. Aí você falou, é isso que eu quero. Nai, eu sentava no fundão, eu começo a mudar de cadeira e eu começo a sentar na frente e eu falo, eu vou ser essa biomédica, eu vou ser essa biomédica. Durante os 4 anos de faculdade, como eu tinha os meus outros tios para ajudar, renda apertada, eu não tinha dinheiro para viajar, mas eu tinha força, não tinha? Sabe o que eu fazia? Período de férias, eu procurava pedir estágio nos laboratórios, nas faculdades, e eu ia me virando. Quando acaba os 4 anos de faculdade, eu fui chamada para trabalhar no laboratório Delboni de Alphaville. Mas foi no mês seguinte, porque o meu currículo Já era estava cheio de estágio. E aí aquilo começa a dar uma reviravolta, porque aí eu já começo assim, olha, você teve sorte. Não, ninguém viu o que eu passei lá atrás. E as oportunidades que você foi
Eu fui plantando. tendo ao longo dos anos, né? Eu fui plantando, porque Sim. cabia a mim. Eu tinha duas opções. Ou entrar num vitimismo, eu saí de toda uma vida rica para ter que dividir o pão com mais outros irmãos adotivos. Aquilo não me paralisou, aquilo só foi uma mola propulsora. Isso é Aquilo ia me ótimo. fazendo crescer numa velocidade que eu fui entendendo o seguinte: eu tinha que ser aquela biomédica para revolucionar a área da saúde. Eu tinha que ser aquela biomédica que ia sacudir, Que todo mundo ia conhecer, que que ia ser todo mundo ia referência. conhecer, que ia ser referência. E aí o que acontece? Quando eu acabei a faculdade, eu me formei comecinho do ano, que é a formatura, janeiro. Naquele mesmo ano, eu descubro a minha mãe, no final do ano, com câncer de laringe. Ela tinha 44 anos. Eu descobri o câncer em novembro. Ela morreu no comecinho de dezembro. Rápido. Muito rápido. Ela morreu dormindo. E aí eu entendi o seguinte. Era a pessoa que eu mais amava. Era a pessoa mais próxima de mim. Eu tinha, de novo, outra missão. Eu tinha que ou entrar numa depressão profunda, e eu quase entrei, tá? Eu fiquei uma semana que eu não queria tomar banho, não queria levantar da cama. Era uma depressão profunda, ou arregaçar as mangas e fazer algo diferente. Deixa eu só te interromper para me contar um passo da minha história que é muito parecida com a sua, mas Claro, por favor. a minha mãe me teve com 17 anos de idade. Ela engravidou de mim com 17, meu pai tinha 18. Minha avó não queria que eles casassem porque eram muito jovens. Eles casaram, eu nasci, meu irmão nasceu 2 anos depois. E eu perdi minha mãe com 33 anos de idade. Nossa. Eu tinha 17 anos e minha mãe tinha 33 anos de idade. Nova de tudo. Então, isso que você falou me passou uma história, assim, total na filme. minha cabeça. Porque exatamente isso que você falou, eu tinha duas opções. E nessa época, meu pai já era falecido. Meu pai faleceu antes da minha mãe. Eu e meu irmão, eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos de idade. E a minha mãe com 17. Eu tinha 17. Então, nós ficamos as duas maiores perdas da nossa vida, eu e meu irmão, muito jovens, porque eu tinha 17 para 18 e meu irmão tinha 16. Então, a gente tinha a mesma história que a sua. Ou a gente entrava no vitimismo e deixava a vida, ou a gente arregaçava as mangas e conquistaria tudo que a gente conquistou. E foi justamente o que eu conversei com meu irmão esses dias, perguntando para ele o que ele acha que os nossos pais fizeram diferente e que nós dois somos muito iguais, de querer alcançar, dominar o mundo e conseguir atingir mais pessoas e ajudar mais empresários. E ele falou que foi exatamente isso, pela morte deles que nós nos colocamos a esse papel. E eu falei que não foi só a morte, que foi a forma como nós fomos criados que levou a gente a se tornar quem nós somos hoje. Exatamente. Então, só para mais algo que nós temos em comum na nossa história. Nossa, totalmente. E Aí eu você- honro a sua história, eu honro muito a sua história. Eu sei o quanto é preciso ser forte. Muito. Quando acontece uma cena dessa, é aquela coisa, ser disruptivo, Que não é fácil. mas é pensar além da vida, é Sim. enxergar coisas que ninguém está enxergando. Eu sei exatamente E só o que quem você tá passa falando. sabe, né, Só quem Fábio? passa sabe. Só quem passa sabe. E aí você perdeu sua mãe, pode continuar que eu te interrompi. Imagina, e aí eu perdi a minha mãe, e aí, como eu te falei, entrei nessa uma semana de depressão, só que depois dessa uma semana, vinha muito forte, assim, no meu coração, faça algo, ela não morreu à toa, foi um câncer, foi maligno, Deus levou ela muito rápido, mas a minha intuição gritava, faça alguma coisa. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu descobriria a cura para o câncer. É difícil fazer isso. É extremamente É ousado, né, Não, Fábio? é ousado. Na época, não tinha todo esse arsenal de Sim. pesquisa que nós temos hoje. Facilidade em pesquisar também, né? Facilidade em pesquisar, imagina, eram outros cenários. Eu tinha que ir para a biblioteca, pesquisar um monte. Era outra história. Bom, enfim, mas aí quando eu saio de uma semana de depressão, eu pego e falo, quer saber? Ainda não saí do país, né? E se eu fizer uma viagem pela Europa? Eu compro um pacote de viagens e vou parar no primeiro país, Espanha. Quando eu chego na Espanha, eu não sei de que forma, eu não lembro como é que foi. Eu acho que foi através de um anúncio de jornal. Eu vejo assim que estava tendo um congresso de medicina regenerativa Olha. em Valência, na Espanha. Isso eu estava em Barcelona. Eu descobri que é muito fácil. Você pega um trem-bala, você já chega em Valência. Eu não falo espanhol, nunca falei.
Mas algo só me dizia, você Vai. tem que estar nesse congresso. Você tem que estar nesse congresso. O que acontece? Eu dou um jeito, eu não sei de que forma, não lembro porque faz tempo. Eu consigo entrar no congresso, eu consigo fazer rápido a inscrição e eu entro no congresso. Quando eu entro no congresso, Europa inteira, Estados Unidos, tinha Itália, Alemanha, Argentina, médicos da Europa, aí dos Estados Unidos, falando sobre um tema que era assim, para mim era novo, medicina regenerativa. Nai, eu fico impactada, porque eu fico vendo o poder de cura de lesões que nós temos no corpo através Da medicina regenerativa. da medicina regenerativa, através das células. E aquilo vai me dizendo, você, a intuição gritando dentro de mim, você não chegou nesse congresso por acaso. E você não vai sair desse congresso da maneira como você chegou. Você vai mudar a história no Brasil. Sabe o que acontece? Eu não era uma biomédica? Então tá, formada há pouco tempo, mas era biomédica. O principal gestor daquele congresso em Valência, um ortopedista famosíssimo lá, a esposa dele é biomédica. Eles ficam sabendo de mim, que eu estava lá, eles ficam encantados, dá um match assim absurdo, e aí eles me convidam para conhecer o instituto deles. Eu vou conhecer o instituto deles, logo que acaba o congresso, era para ter ficado 3 dias no congresso, né? Eles acabam me convidando, eu fico 6 meses com eles, aprendendo tudo sobre medicina E como é que você regenerativa. fez com a língua? Não, foi muito tranquilo, porque assim, muita coisa do espanhol é parecido com o Sim. português. É porque você falou que não falava espanhol, achei que você teve uma dificuldade para aprender. Não, eu até tinha dificuldade, mas na época tinha aqueles dicionários que eu fui me virando. E a força de vontade é maior, né, Fábio? E a força de vontade é maior, e eu fui vendo tudo que eles iam fazendo com os pacientes, porque eles criaram em Valência, eu achei sensacional. Eles pegaram um prédio comercial, e aí a cada andar daquele prédio comercial, eles fizeram uma especialidade médica usando a medicina regenerativa. Então, por exemplo, tinha um andar só com ortopedia, um outro andar só com bucomaxilo, um outro só com odontologia, e tudo usando a medicina regenerativa. Depois que eu vejo todo esse arsenal, quando eu acabo tudo aquilo que eu fiz com eles, já estava beirando ali os 6 meses, eu falei, agora eu preciso voltar para o Brasil. Só que aí eu falo para o doutor Ramon Cugat, que foi esse que me deu, a mão. Eu falo, doutor, eu volto agora abastecida. Eu vou ser a biomédica pioneira com isso no Brasil. Eu vou criar a minha técnica e eu vou fazer isso explodir. Eu quero levar isso para milhares e milhares de pessoas. Eu quero levar isso para médicos usarem. Eu quero levar isso para os atletas usarem. E aí eu começo esse movimento. Eu volto para o Brasil. Que ano que era isso, Fábio? Isso devia estar dando mais ou menos 2007, 2008. E aí eu volto para o Brasil. Na época eu estava como chefe do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eu não penso 2 vezes, qualquer um pensaria, ela é louca. Eu chego no Hospital Albert Einstein, marco uma reunião e peço, numa mesa retangular, como essa que a gente está, com 11 médicos, e falo, doutores, eu agradeço, mas hoje eu peço a minha demissão. Mas por que a gente aumenta seu salário, etc, etc, etc. Não é sobre dinheiro. A minha resposta é, não é sobre o dinheiro. Eu vou criar um império. Esse império vai rejuvenescer pessoas. Esse império vai reconstituir lesões. Esse império vai regenerar a vida de pessoas. Eu peço demissão, mas é com muita gratidão, porque eu vou abrir as minhas empresas. Eu já falo no plural. Um dos médicos, chefe do Einstein, ainda está lá. Ele levanta da mesa, os outros falam, não, você tá doida, não é possível. Não, você tá blefando. Ele levanta da mesa, segura da minha mão, igual eu segurei a tua. Ele fala assim, você não veio a passeio. De verdade, eu vou ser o cara que vai estar te aplaudindo nos congressos. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí ele falou, sabe por quê? Porque a sua dimensão, você vai levando, ela é maior. E tudo acontece no tempo certo. Aí eu tô saindo desse dia de demissão do Hospital Albert Einstein com o coração leve, mas sem saber ainda o que ia acontecer. Sabe o que acontece, Nai? Eu encontro a Esther, uma biomédica que tinha feito faculdade comigo. Ela linda, de terninho, salto alto.
E eu tava, né, com avental, parecendo uma cientista maluca. Ela me fala assim, ai, nossa, o que aconteceu, tal? Fazia tempo que eu não encontrava com ela. Eu falei, acabei de pedir demissão. Não, mas você pediu demissão do Albert Einstein. Eu falei, é pequeno. Perante o que tá gritando na minha veia, é pequeno. Aí pergunto para ela com o que ela está trabalhando. Ela me responde, eu trabalho com um produto que aqui no Brasil ninguém acredita, chama-se plasma rico em plaquetas. Os médicos não acreditam, acham que é placebo, que não funciona. Nai, foi o produto que eu tinha visto na Espanha. Aí eu conto para ela mais ou menos tudo que eu tinha visto na Espanha. Ela fala assim, Fabi, se você quiser, eu te apresento na empresa que eu tô e eu vou pedir demissão, porque eu tô visitando médicos e eles não acreditam. E se você quiser... A vaga é sua. A vaga é sua. Aí ela fala assim, só que dá até vergonha de contar, porque cada casinho que eu faço, eu ganho só R$70. Isso já está incluído o meu combustível, tá? Falei, não tem problema. O desafio, você está falando, que ela falou várias vezes. Durante isso, ela falou 3 vezes ou 4 vezes a palavra é um desafio. É um desafio. Aquilo soava como pluma. A gente gosta do desafio, né, Fabiana? Desafio! E aí, assim, louca, porque eu saí de um salário muito bom no Albert Einstein para entrar numa situação de talvez desempregada. E desafiadora. E desafiadora, para ganhar, então, R$70 por cada caso que eu fizesse. Mas algo me dizia, é só o começo de um império que você vai levantar. Nai. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. Eu trabalho muito com médicos na parte de gestão financeira. Uau. E eu tenho uma dificuldade muito grande, Fábio, de mostrar para esses médicos que eles precisam ser bons vendedores. Porque senão eles vão continuar até o resto da carreira deles fazendo plantões, sem crescer a empresa deles, sem crescer financeiramente, sem ter qualidade de vida, que é o mais prejudicial de tudo. Você acha que a Fábio, diante só um pedaço da sua história que você me contou até agora, essa veia empreendedora sua que você falou até agora, veio da Fábio lá da criança, que já tinha as empresas dela, ou você acha que a sua família também contribuiu com você ser empresária? Porque uma coisa, Fábio, é uma pessoa fazer uma faculdade de medicina e achar que ela vai ter uma ascensão financeira, falando só financeiro por enquanto, só pelo diploma de medicina. E a gente sabe que essa não é a realidade. Que o médico hoje tem médico que fatura 10, 20 mil, 30 mil o resto da vida, porque está só no plantão. Porque está só no plantão. Essa facilidade de vender, de empreender, você acha que veio lá da sua infância? O que você acha que foi? Esse espírito empreendedor que você tem? Eu acho não, eu tenho certeza. O que você tem certeza? Ele veio da dor. Ele veio da dor. Como acontece do meu irmão vir de forma especial, os meus tios que acabam vindo morar, eu tinha que meio que arregaçar as mangas para ajudar a minha família. Quando eu começo a arregaçar as mangas para ajudar a minha família, a minha mente começa a explodir. O que eu posso criar? Crio o clubezinho do gibi, crio as trufas. Aquilo começa a explodir na minha mente no sentido de o que mais é possível? O que eu posso fazer? Aí, ao longo do tempo, quando eu entro na faculdade, que eu decido ser aquela biomédica com B maiúsculo, eu decido uma outra coisa também, que eu não queria me matar de trabalhar. Eu queria trabalhar de forma inteligente, abundante, só que com qualidade de vida. Então, você acredita que a venda foi o fator primordial para tudo isso acontecer? Tudo, totalmente. Hoje, eu estou fazendo agora um plano de expansão, eu estou levando agora para as clínicas de ortopedia, para os clubes esportivos, eu estou levando um formato de licenciamento, por exemplo, as minhas técnicas, elas estão patenteadas e protocoladas. Então, as clínicas que querem usar o meu protocolo, para terem acesso ao meu protocolo, elas serão licenciadas da minha primeira empresa e agora licenciadas da minha segunda empresa também. Só que eu encontro ortopedista falando, eu me mato de dar plantão, eu trabalho X horas por mês. E ortopedista, eu pego tanto ortopedista jovem, quanto ortopedista que já está aí antigo. Consolidado no mercado e continua se matando de trabalhar, ganhando pouco. Exatamente. Aí eu falo com eles, eu falo, doutor, você tem 2 opções. Opção A, você abre a sua clínica, se você ainda não usa medicina regenerativa, tá? Opção A, você abre a sua clínica de manhã, às 8 horas da manhã, você fecha ela naquele dia, que hora você fecha? 8, 9 horas? Tá. Você vai fechar naquele dia, 8, 9 horas da noite, com um número X de faturamento, tá bom?
E aí você só ofereceu para os seus pacientes os tratamentos convencionais Sim. que existem no mercado. Opção 2. Vamos pensar que você é um médico abundante. Vamos pensar que você é um médico que quer trabalhar com Que inteligência, é dono da sua agenda. que é dono da Que é o sua que eles mais agenda. querem. Exatamente. E que você quer trazer para o teu paciente o que tem de mais moderno no mercado. Algo que não seja agressivo para o corpo dele, mas que seja revolucionário, que faça a diferença. Deixa eu te apresentar a medicina regenerativa. Aí eu vou apresentando para o médico a medicina regenerativa. Quando o médico tem uma mente maior, expansiva, ele entende que ele sai daquela situação de abrir a clínica dele com X faturamento e fechar com X. Ele começa a usar, implementar a medicina regenerativa na clínica dele. E sabe aquele faturamento de 1X? Ele vai para 3X, 4X, e ele me liga e fala, nossa, eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo, correndo para pegar um plantão nesse hospital, pegar no outro. Mudou! Agora eu trabalho de segunda a quinta, tirei a sexta para ficar com a minha mulher, com os meus filhos, sábado e domingo não preciso trabalhar. Né? Ele transformou! E detalhe, se ele não fizer... O vizinho da esquina, que é o outro médico que já enxergou isso... Vai fazer. Vai fazer. Porque é uma coisa que a gente não consegue mais segurar. Olha a posição. Eu sou a biomédica que atendo o jogador Neymar. Atendo diversos clubes esportivos importantes. Antes, o paciente chegava na frente do médico e o médico indicava, olha, no teu caso, no teu joelho, para resolver o problema da tua lesão de cartilagem, eu indico que você use ou a célula-tronco ou o plasma rico em plaquetas. Essa era a situação anterior. Sim. Hoje, o paciente senta na frente do médico e fala, doutor, eu estou aqui porque eu sei que você trabalha com medicina regenerativa. Doutor, eu estou aqui, né? Porque eu não quero colocar uma prótese no meu joelho, eu quero colocar a minha célula. O jogo virou. O jogo virou. E o médico que não entrar vai ficar sempre para trás, né? Totalmente para trás. Então, assim, é uma questão de gestão, é uma questão de ser um médico com o poder de ser visionário, aquele médico que fica pensando, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Mais eu vou ganhar. Sabe onde ele está? Ele está na corrida dos ratos. Ele está rodando em círculo. E eu vejo muito isso, Fábio, nos meus atendimentos com médicos também. Eu atendo muitos médicos na gestão financeira. E foi o que a gente conversou anteriormente. Eles têm muita facilidade em gerar dinheiro, mas eles não sabem cuidar do dinheiro que eles geram. Não sabem. Então, a maioria deles morrem de dar plantões, não tem folgas. E mesmo quando eles faturam um valor elevado, tipo mais de 200 mil mês, 300 mil mês, eles acabam o fim do mês sem ter nenhum real guardado. Por quê? Porque eles não têm prazo para fazer a gestão do que eles geram de dinheiro. Então, às vezes, nem é o trabalhar a mais, é gerir o que eles já têm. E eles não separam tempo para fazer isso. Não separam tempo, não terceirizam isso para alguém fazer, porque eu falo para todo mundo, Fábio, que quando a gente torna empresário, você tem duas opções. Ou você faz o financeiro da sua empresa, ou você terceiriza para alguém fazer. Você não tem a opção de não fazer. Não tem. Só que eles não fazem e não terceirizam. Porque está tanto na corrida dos ratos, como você mesmo disse, trabalhando, que eles não separam tempo nem para saber o quanto eles faturam. A maioria não sabe nem quanto que ganha por mês, Fábio. Exatamente. Eu percebo exatamente isso. E aí, assim, é uma coisa que acaba entrando no quê? Numa situação doentia. Porque ele vai se desgastando mais, ele vai trabalhando mais, ele não sabe quanto ele ganha, quanto ele fatura, quanto é lucro, quanto é prejuízo, Sim. Ele não tem essa gestão, e se ele não tem essa gestão, o que está acontecendo com ele? Ele está adoecendo. Ele está achando que ele está crescendo, mas ele está retrocedendo. Sim, e acabando com a saúde dele, né? Então, assim, de verdade, assim, o que eu percebo cada vez mais, as clínicas, os médicos, que têm uma cabeça um pouco mais expansiva, tem que abrir. É um dia na agenda para uma reunião com a equipe, vamos cuidar do financeiro. Vamos ver, quer chegar numa meta de 2, 3, 5, 10 milhões? Como é que a gente faz o caminho para chegar nessa meta? E aí não é só chegar na meta, é como reinvestir. Eu tenho clientes, Fábio, que chegam a falar para mim que, com essas palavras, eu aprendi na faculdade que quem gostava de venda era médico mercenário. Então, a venda para mim é uma trava muito grande. Então, assim, você conseguir quebrar essa mentalidade desse médico e explicar para ele que se ele não vender, ele não vai ter uma vida mais próspera, é muito difícil.
que então eu trabalho muito a mentalidade para ele saber que quanto mais pessoas, quanto mais ele vender, mais vidas ele vai alcançar, mais propósito ele vai ter na função que ele exerce. Mas eles aprenderam lá na faculdade que a venda é uma coisa errada para a medicina, né? Que eles estão ali para ajudar, para contribuir. Então, assim, é algo que tem que ser muito trabalhado ainda. Que bom que tem alguns médicos como você, que já destravou isso e já rompeu várias barreiras. Mas a maioria dos médicos que eu atendo ainda tem essa barreira em questão à venda e a empreender e a ter mais prosperidade. Eles têm muita crença limitante. Muito. E durante a faculdade também é feita uma espécie de uma lavagem cerebral. Então, às vezes, o médico acha que se ele cobrar um valor que seja 2x, exemplo, que ele vai estar enganando o paciente e que aquilo é errado. Vai contra o propósito dele. Exatamente, vai contra o propósito dele. Mas e se ele pensar um pouco diferente? E se ele pensar o seguinte... Quanto mais prósperos eu ficar, mais pessoas eu vou ajudar, mais pessoas eu vou ajudar, mais eu vou levar o meu propósito inicial, que é a medicina, mais eu vou poder estudar, mais eu vou criar outros médicos ao meu redor que também vão levar uma medicina séria, uma medicina paga de forma correta. Isso vira o jogo ou não vira? Com certeza. Claro que vira, claro que vira. Só que, infelizmente, a gente ainda tem médico que ainda está engatinhando, com medo disso, com medo daquilo. A hora que eles começam a conversar comigo, eles falam, nossa, se uma biomédica... Eu falo bem para eles, eu falo, doutor, eu sou uma biomédica. Eu estudei muito, mas eu ainda não estudei ainda metade do que você estudou. Vamos fazer dinheiro? Vamos fazer prosperidade? Vamos levar cura? Mas vamos trazer sucesso profissional com também? Certeza. A hora que eu vou começando a quebrar os paradigmas deles, eles falam, realmente eu estava ali parado, que caverna que eu estava. É verdade. E hoje você tem um plano assim, né, para trazer para eles um plano de mentoria, assessoria. Sim. De gestão financeira, que é o que a maioria precisa, né, Fábio? Que vai muito além da gestão financeira. Não, vai muito além. Quer trabalhar essa mentalidade, a prosperidade da clínica, a ascensão, a escala do negócio, porque às vezes eles querem escalar, mas não tem estrutura nem do que eles já têm. Então é isso. Exatamente. Fábio, última pergunta, porque o nosso tempo está acabando. Diga. Se você pudesse voltar à Fabiana de 10 anos atrás, o que você faria diferente do que você fez? O que eu faria diferente? Essa pergunta, ela é capciosa. Ela é difícil. Mas de verdade, eu não faria absolutamente nada diferente. Tudo que você viveu foi por um aprendizado, mesmo as coisas que deram errado. Foi por um aprendizado. O que eu teria feito, que é o que eu tenho feito agora, tem pouco tempo, eu teria um pouco antes, como eu tenho patentes e protocolos registrados, por muito tempo eu fiquei segurando o segredo Coca-Cola. Uhum. Eu teria já levado esse segredo para as clínicas. E aí, há pouco tempo atrás, com uma reunião muito séria com o meu departamento jurídico, eles me falaram... Para de segurar o bolo, para de segurar isso. Você não quer curar pessoas, você não quer levar a medicina regenerativa? Então leva de forma abundante. Fechamos contrato com as clínicas, vamos licenciar essas clínicas e vamos... Realmente, se você é a pioneira, porque eu sou considerada a pioneira com plasma aqui no Brasil, na medicina regenerativa. Sim. E das células-tronco, o jogador Neymar me chama de a mãe das células-tronco. Então, o meu jurídico me disse o seguinte, se você tem todo esse know-how, todo esse grau de excelência, para que ficar segurando? Então, você vê que até eu estava meio amarrada, acorrentada. E agora eu começo a soltar. No que eu começo a soltar, mais clínicas vão tendo acesso. Mais clínicas tendo acesso, mais pessoas sendo mais atendidas. Pacientes sendo curados. Sim. E aí não tem como parar. É aquela coisa, quando você viu... Nunca mais se desvê, né? Não se vê. Então, assim, não teria feito diferente, não. Só teria começado um pouquinho antes essa expansão dos licenciamentos. Isso sim, isso acho que eu teria começado uns 2 aninhos antes. Mas fora isso... Fábio, nós vamos ter que marcar mais uns 4 podcasts para falar tudo que a gente precisa falar para essa audiência. Claro, com certeza, com certeza. Eu te agradeço muito por você aceitar o meu convite de fazer parte do meu podcast. Eu espero muito a gente marcar um segundo encontro, porque nós não falamos um terço de assuntos que eu queria ter falado com você. Mas já te agradeço muito por estar aqui nesse momento, tá? Por separar um momento da sua vida, da sua história. E eu tenho certeza que você já contribuiu muito para quem está nos ouvindo e tem muito a contribuir com a sociedade, tanto do nosso país quanto do mundo todo.
Eu te agradeço também e vamos levar empreendedorismo, medicina regenerativa, sucesso para as pessoas. Gestão financeira, prosperidade. Gestão financeira, prosperidade. E levar o mais importante de tudo, né? Que é a palavra de Deus. Porque tudo isso é com bênção e permissão dele. Permissão a Deus. É isso. Isso aí. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada.